sua jornada, em nome de Jesus. Perseverança. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Jesus. Abriu aí? 1 Reis, capítulo de número 3. Vou procurar ser bastante objetiva nessa noite, a partir do versículo 16, que diz assim: então, uma dor no estômago, vieram 2 mulheres, prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas. E estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto, deitou do meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse outra mulher, a outra mulher: não mais o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe estremeceu por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Você vai me ajudar a ministrar essa palavra, e você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado, com aquele tom bem profético, cheio de autoridade, não da sua autoridade, mas da autoridade que você recebeu do alto. Você vai dizer assim: você não é indefesa. Diga para ela. Nossa, gente, que bagunça. Vamos organizar a bagunça aqui. Quando eu contar até 3, você vai dizer para ela assim: você não é indefesa. Mas só no 3, porque virou uma farândula aqui, tá? Vamos organizar. 1, 2, 3. Isso. Vê se ela fez cara de vítima. Vê se tem alguém com cara de vítima do seu lado. Se tiver cara de vítima do seu lado, você reproduz novamente essa palavra, tá? Durante a ministração. E antes de eu começar a ministrar, eu quero louvar a Deus pela vida da minha prima Ellen, pela vida da Daiane, pela vida da Nora, Ana Luísa, pela vida da Marisa, pela vida das mulheres lindas que chegaram acompanhadas da nossa querida Vanúzia, pela vida da Sica, Glauciane, perdão, mais formalmente. Sejam bem-vindas ao nosso culto Perseverança. Minhas irmãs, o capítulo 3, o texto que nós lemos, ele apresenta um cenário de disputa pela maternidade. Então nós estamos diante de um cenário de caos, de competitividade, um cenário de risco. Há uma ameaça eminente aqui. E o que o texto apresenta é uma mulher apresentando a sua causa diante do rei para que ela seja devidamente julgada. O texto diz que essas mulheres que estão competindo, que estão dentro de que criaram entre si um ambiente de rivalidade, elas não viveram sempre assim. Você deve ter observado no início do texto, o texto diz que elas viviam juntas, na mesma casa.
E eu não quero nem me ater ao fato de o texto identificá-las como prostituta, porque no contexto bíblico, cultural e contemporâneo aqui, deste tempo, a prostituição não era como a prostituição do nosso tempo. Uma mulher, por exemplo, que viajava desacompanhada de um homem, ela era considerada prostituta. Ou também, um caso mais atípico me parece ser o que se refere à situação dessas mulheres, as pessoas que apostatavam da fé em Deus e se entregavam à idolatria, se prostituíam, com adoração a ídolos, também eram consideradas prostitutas aos olhos de Deus. Então, só para que você possa entender o contexto, Porém, quando nós lemos dentro da nossa realidade que há aqui duas prostitutas com uma causa sendo julgada perante o rei Salomão no início do seu reinado, nós, quando observamos o termo, entendemos que há duas pessoas aqui vulneráveis, à margem da sociedade, fragilizadas. E, pelo amor de Deus, eu não estou aqui de forma alguma considerando o ofício, Eu não estou aqui dizendo que elas sejam vítimas da sociedade, ou que aprovando ou validando o comércio sexual, de modo algum. Que Deus me livre dessa heresia. O que eu estou dizendo aqui é que, por si só, o texto apresenta duas mulheres vulneráveis, indignas na presença do rei, mas tendo acesso ao trono da glória de Deus. Por si só, isso já me dá um ânimo, porque se eu estou na casa de Deus, aonde o nome dele é invocado, é aonde ele é adorado, é aonde ele é entronizado no meio dos louvores, e supostamente pela fé e pela invocação da igreja, pela adoração da igreja, ele se faz presente em nosso meio. Não importa quem eu sou, não importa quem você é, não importa onde você escorregou hoje, o que importa é que você está acessando nessa noite a presença do rei. E não há causa que você traga para a presença dele que não possa ser observada e atendida por ele. Ele está te dando atenção nessa noite. Então aqui duas pessoas recebendo a atenção do rei. Duas pessoas supostamente que não mereciam essa atenção. E é por isso que eu amo o Evangelho da Graça. A graça é maravilhosa justamente por causa disso. Porque ela não alcança quem tem mérito, ela não alcança quem merece, ela alcança quem precisa, ela alcança o perdido, ela alcança o doente, ela alcança o pecador, ela alcança o miserável, e faz desse grupo de pessoas restauradas, restabelecidas, regeneradas, lavadas, remidas, dignas, e se tornam, meu Deus, elas se tornam vestidas de santidade, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. A graça, a porta da graça está aberta. Não há nada que não possa, não há nada e ninguém que não possa se achegar à presença do rei. Não há nada e ninguém. Então nós estamos aqui diante de uma fatalidade. Duas mulheres que estavam juntas, dividiam a vida. Minhas irmãs, elas estavam dormindo na mesma cama. Tem noção? Elas estão agora disputando a maternidade, estão numa briga judicial, mas não quer dizer que elas passaram a vida brigando. Elas dormiam na mesma cama, tiveram filhos com 3 dias de diferença, elas tinham comunhão antes disso. Elas dividiam a vida, elas compartilhavam da mesma casa, elas tomavam café da manhã juntas. E agora, por uma fatalidade da vida, elas estão vivendo em um ambiente de competitividade, de rivalidade. Elas estão com as suas vidas ameaçadas. O que é que condicionou elas a essa condição? No meio da noite, uma das mães, dormindo todas na mesma cama, todos na mesma cama, pelo cansaço, uma fatalidade acontece, ela acaba se debruçando sobre a sua criança, sufoca ele e ele morre. Ela percebe isso, uma dessas mães entra em luto. E aí, não aceitando a sua condição e a sua perda, ela vai agora tramar uma sabotagem contra aquela com quem ela dividia a vida. Você escutou essa palavra? Sabotagem. Literalmente tinha alguém dormindo com o inimigo dentro da sua própria casa. E aí ela trama essa sabotagem, porque ao invés de ela resolver o problema do luto, ela resolve negligenciar a sua dor.
E aprende com isso. Toda dor negligenciada, ela vai surtir efeito nocivo, não só na sua vida, mas também com as pessoas, na vida das pessoas que convivem com você, que participam com você. Tudo aquilo que você não resolve do lado de dentro vai trazer sérios problemas do lado de fora. Por isso a palavra de Deus nessa noite não nos conduz simplesmente a ter um olhar do cenário de ameaça das nossas vidas, mas também nos conduz a olharmos para dentro de nós mesmos, para avaliarmos o luto que nós não superamos, os traumas que ainda não superamos, os sofrimentos que ainda não superamos, a fim de que essas dores, essas raízes de amargura que ocupam a sua vida, elas não sejam venenosas e nocivas às pessoas com quem você tem caminhado e dividido os seus dias. É preciso olhar para si. E aí ela agora negligenciou sua dor, está diante de um luto, não quer resolver esse problema, ela procura uma solução, só que sem considerar que a solução que ela busca para si vai causar dores para outra pessoa. E a situação toma proporções gigantescas. E a causa agora é apresentada diante dos juízes. E olha o que me chama a atenção. O texto diz que à meia-noite é que houve ali o vucu-vucu, a troca, porque as guerras espirituais, os embates, e eu não digo nem só sobre as guerras espirituais, os embates não, mas até mesmo as surpresas da vida, sejam elas boas como as ruins, elas sempre acontecem em horas impróprias. À meia-noite ela fala do meio, fala de estado de caos, de adversidade. Já reparou que parece que quando uma pessoa está adoecida, geralmente o óbito acontece no meio da noite? Se você passou mal durante o dia, parece que no meio da noite aquilo vai se agravar. Jesus, a parábola das virgens diz que Jesus voltará, ou melhor, que o noivo voltou à meia-noite, ou seja, no meio de uma situação inesperada, no meio de uma situação de caos, no meio de uma situação adversa, no meio de um momento de surpresa, o medo vem, o caos vem, a tragédia vem, a resposta também vem no meio, na meia-noite, no meio do caos. Mas a gente precisa absorver e entender esse momento de forma graciosa, para que o momento não sufoque e não coloque em risco tudo que construímos na nossa vida. E aí o texto diz que a mãe verdadeira, que agora está com uma criança que não é dela e morta, ela vê a criança morta e não identifica que o morto não é dela, só que ela espera o dia amanhecer, porque há coisas que você precisa observar à luz do dia. A gente precisa observar com maior clareza a realidade da nossa vida, não pela obscuridade dos nossos sentimentos ou das nossas emoções, mas precisamos usar mais a parte racional da nossa vida, mais o cérebro, sabe? O problema é que muitas vezes a gente está tão envolto aos nossos sentimentos que tudo se torna escuro. Parece que nada vai dar certo, parece que a página da história não vai virar, parece que isso não vai mudar, parece que esse cenário não vai ser alterado, porque você está procurando enxergar a realidade daquilo que você vivencia pela luz, pela escuridão das suas emoções. Mas a palavra de Deus essa noite está nos convidando a raciocinar, a pensar com melhor clareza, a avaliar as situações, não pelo aquilo que você sente, mas pelo conhecimento que você tem adquirido durante o tempo da sua vida. E aí pela manhã, o que ela faz? Ela resolve investigar melhor. Passou a noite chorando, passou a noite em luto, passou a noite lamentando. Sabe por quê? Porque não acendeu a luz. Se ela tivesse acendido a luz no meio da noite, ela tinha visto que aquela criança não é dela. Esperou o dia clarear para poder identificar com que ela teria que lidar. E à luz do dia ela olha para aquela criança e percebe que aquela criança não foi a criança que ela gerou, não foi a criança que ela deu à luz. Porque nós reconhecemos tudo aquilo que é gerado em nós, nós reconhecemos tudo aquilo que cerceia a nossa mente, todas as ideias, toda a criatividade que o Espírito de Deus promove em nós é reconhecido. O problema é que muitas vezes na hora de dar vida, nós não olhamos nos olhos, nós não olhamos para aquilo que Deus colocou em nossos corações, ou não permitimos que aquilo que Deus gerou em nós, os projetos, os sonhos, os planos, eles venham de
fato a vida para que nós possamos vivenciar com plenitude todos os planos de Deus. Poderia estar sepultando sonhos, poderia estar sepultando projetos, mas pela manhã ela percebeu: não foi isso que eu gerei, não foi isso que Deus colocou no meu coração, não foi a isso que eu dei vida. E agora ela vai protestar. Tem mulher disposta a protestar aqui nessa noite? Protestar pela sua causa, protestar pela sua vida, protestar pelos seus filhos, protestar pelo seu ministério, protestar pela sua nação. Tem mulheres dispostas a protestar aqui nessa noite? Tem que protestar. Então nós vamos observar que num ambiente onde deveria haver unidade, onde deveria haver comunhão, se revela rivalidade. E essa rivalidade coloca a história em risco. Só que alguém decidiu, antes de colocar a tampa do caixão no projeto, antes de sepultar a vida, resolveu observar melhor, resolveu investigar, resolveu analisar com maior clareza. E observando melhor, e não somente com os olhos embaçados pela lágrima, ela percebeu: opa, esse filho não é meu. Esse filho não é meu, eu vou defender a vida hoje. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: é tempo de você defender o seu território, defender a sua vida, defender os planos e projetos que Ele gerou no seu coração, defender a sua casa, defender a sua família, defender o lugar que Ele reservou para você, nessa empresa, neste ambiente social, nessa igreja onde você congrega. Deus te trouxe aqui para que você possa se levantar e combater. Existe uma verdade que gritou no meu coração essa tarde, ainda que eu estivesse trabalhando. E o Senhor falava para mim assim: Bianca, diga para elas que elas não aceitem a morte aonde Ele determinou a vida. Não aceite a morte aonde Deus determinou a vida. Talvez você esteja dizendo para si mesmo assim: mas eu não sei lidar com essa situação, eu não sei resolver esse problema, eu não sei o que fazer. Mas o Espírito de Deus me autoriza a dizer a você nessa noite: você não é indefesa. Você não é indefesa. Você tem um justo juiz que julga a sua causa. Você não é indefesa. Identifique o seu adversário e combata corajosamente contra tudo que ameaça a sua vida, a sua história e os planos de Deus com você. É noite de combater, de combater. É noite de combater. Se você está sendo arrastada para um ambiente de disputa, guarde bem isso. Se você está sendo arrastada por um ambiente de disputa, quem aqui já se viu dentro de um ambiente de competitividade onde você não estava disposto a competir? Quem aqui já percebeu alguém querendo competir com você em algum momento da sua vida? Seja dentro da igreja. Eu acho que isso é comum e inerente à maior parte das pessoas, né? Isso acontece até com o lixo que você varre na sua porta. Vai ter alguém competindo com o espaço do lixo ali. Pode ter certeza. Mas o Senhor, o que a palavra de Deus nessa noite está nos alertando e nos trazendo à memória, uma verdade textual que eu observo nessa palavra, é que se você está sendo arrastada por um ambiente de rivalidade, é porque você está viva. É porque aquilo que Deus gerou em você vive. Não aceite perder para aquele que quer dividir, que quer romper, que quer estragar, que quer sabotar os planos de Deus com a sua vida. Não aceite. Se foi arrastada a este ambiente de competitividade, de disputa, de rivalidade, o Senhor está falando comigo e com você nessa noite: levanta e combata esse mal. Levanta e combata contra este mal. Porque se Deus gerou vida em você, é porque Ele te deu força para guerrear, para combater as ameaças. Em nome de Jesus. Diga para a pessoa do seu lado: parte para cima. Não, fala direito. Diga: identifica o adversário e parte para cima dele. Encoraja ela, parte para cima. Encoraja ela, parte para cima. Você não é indefesa. Você não é indefesa. O justo juiz julga a sua causa. Ele julga.
cima contra tudo aquilo que ameaça os planos e projetos de Deus contra a sua vida. O texto vai nos ensinar a identificarmos as ameaças. Bianca, como eu posso vencer? Eu estou nesse estado aí, mas eu não estou a fim de competir com ninguém não. Eu não quero entrar em disputa com ninguém não. Eu prefiro me retirar. Eu também. E eu não estou dizendo não, de modo algum, eu estou te incentivando a alimentar ainda mais a competitividade. O que a palavra de Deus vai nos orientar nessa noite é identificar a ameaça e combatê-la de forma estratégica. Como vencer as ameaças? Primeiro, você precisa identificar a hipocrisia. O verso 22 desse texto diz que as mulheres estão agora diante da presença do rei. Entenda uma coisa: o rei, ele é como um juiz de apelação. Antes da causa chegar ao rei, ela já passou por outras instâncias. Outras pessoas já analisaram a situação. Só que o caso é tão complexo e a situação é tão caótica que os magistrados de menor patente não resolveram o problema. Então agora reportaram ao rei. O rei Salomão está no início do reinado dele e ele pediu uma coisa a Deus. O que ele pediu para ele reinar? Sabedoria. Entendam que dentro deste ambiente de competição vai se revelar na vida do rei Salomão a resposta de Deus à oração que ele fez para que ele pudesse reinar Israel com justiça, com amor, com entendimento. Então elas agora estão diante de uma situação que já foi observada por outras pessoas. Só que ninguém identificou onde estava o problema. Mas Deus vai agora falar por intermédio do rei. E ela agora vai ter que encarar, porque ela não tem mais para onde sair, não tem mais a quem recorrer. A causa precisa ser julgada ali, naquele momento, diante daquela autoridade. Não há mais tempo a perder. Tem um corpo morto para ser sepultado e tem um corpo vivo sendo disputado. Você acha que alguém está querendo corpo morto para levar para casa? Não, o que as pessoas vão querer da sua vida é aquilo que está vivendo, é aquilo que está respirando, é aquilo que está dando fruto, é aquilo que está em evidência. Então os olhos estão voltados para aquilo que está em evidência, para aquilo que está com vida. E agora ela vai precisar encarar a hipocrisia. Ela vai precisar reconhecer que aquela pessoa com quem ela se relacionou, colocou na mesa da casa dela, se sentou, a quem ela dividiu um cafezinho, dividiu a janta, com quem ela dormiu e confiava nela, ela vai precisar encarar aquela relação e encontrar a hipocrisia dentro da sua própria casa. E aí o texto diz que Salomão, com sua sabedoria, ou melhor, o texto diz que diante de Salomão, enquanto a mãe verdadeira está apresentando a causa a Salomão, vai haver uma interferência. E uma vai dizer, é meu filho, e a outra, que não é verdadeira, vai dizer, não é meu. Minhas irmãs, como que em sã consciência, uma pessoa que está olhando para uma vida que não gerou, para um projeto que não gerou, para algo que não construiu, tem coragem de dizer na maior cara lavada, é meu? Como? E ela vai dizer, a mãe que não é a verdadeira vai dizer, não, esse filho é meu. Ela está diante da hipócrita. Mas o que me traz uma folga na minha alma? Durante todo o ministério de Jesus, ele precisou lidar com isso. Jesus precisou lidar com isso. Só que Jesus tinha um olhar detector para identificar propaganda enganosa que era incrível. Jesus identificava propaganda enganosa num olhar só. Você deve observar Lucas capítulo de número 13, que por sinal, ele é o nosso objeto de assunto no programa de mentoria Erguidas, que quando Jesus promove um milagre na vida daquela mulher que estava encurvada há 18 anos, vai ser contestado o ato de Jesus. E Jesus vai identificar a hipocrisia de cara. Quando disseram para a mulher assim, ué, você poderia ter vindo buscar sua cura qualquer outro dia da semana, mas decidiu fazer isso no sábado?
Jesus vai responder por ela. Olha só que coisa linda. Ela nem precisou falar nada, ela não precisou se gastar, porque aquele que fez a sua vida, que gerou na sua vida, Ele é responsável pelo que fez na sua vida. Tenho eu aprendido que a vontade de Deus não te levará a lugares em que a graça não possa te proteger. Jesus vai encarar o fariseu e vai dizer: hipócrita, você é capaz de desamarrar a sua jumenta, mas eu não posso colocar em liberdade uma cativa, filha de Abraão? Quando você observar e encarar aonde está o inimigo, qual a área da sua vida que ele está rodeando, e encarar os hipócritas de frente, você também vai perceber a quem você deve manter, de quem você deve manter uma distância segura. Proteja o que Deus gerou na sua vida. Mantenha uma distância segura da hipocrisia. Mantenha. E aí a conversa continua, fica nessa disputa, porque é uma disputa. Aí agora a mãe verdadeira vai precisar agora enfrentar ou identificar a insensatez. Aí você veja bem, o versículo de número 26, se eu não me engano, Salomão ele vai estabelecer uma forma de identificar a verdade ali. Então ele vai mandar trazer uma espada. E aí a mãe verdadeira, ela vai ter uma reação, e a mentirosa, a hipócrita, vai ter outra. E ela vai preferir perder. Já que eu não tenho, você também não vai ter. Quando Salomão sentencia a criança a ser partida no meio, a mãe mentirosa, ela vai dizer: nem teu, nem meu. Se eu não posso ter, você também não vai ter. E difícil coisa é você estar de frente, cara a cara, com a insensatez. Se fosse nos tempos de hoje, eu acho que Salomão mandava chamar o SAMU, o pessoal do CAPS, vamos resolver isso aqui do CAPS, porque não é possível. Como que uma pessoa, vendo uma vida indefesa, uma criança com menos de 3 dias de nascida, eu não sei quanto tempo durou esse processo, mas eu acredito que tenha sido um processo que não se prolongou tanto, tenha coragem, a cara de pau mais lavada de dizer: parte-o, nem teu nem meu. Isso aqui não é nem coisa de gente hipócrita, é coisa de gente insana. Porque o que ela vai fazer com parte do corpo de uma criança? Insensatez. Nós estamos aqui diante da insensatez. E a insensatez é combatida com sabedoria. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 2, versos 6 e 7, diz assim: porque é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver na sinceridade. O que eu quero dizer? A mãe verdadeira poderia ter buscado resolver. Vou falar sobre a minha ótica, tá? Sobre a minha visão, sobre o meu temperamento. Rapaz, sou mãe de 3 meninas. Vocês já me viram brava? Não quero. Principalmente se for relacionado a elas. Se eu acordo, se eu estou num contexto desse e percebo que alguém tirou a minha filha do meu lado e colocou sobre o seu lado, eu não vou levar isso para o rei Salomão, não. Eu vou pegar uma faca na cozinha e vou resolver o problema ali mesmo. Vou resolver do meu jeito. Mas a sabedoria está presente na vida dessa mãe verdadeira. E graças a Deus a graça me alcançou, tá? Faria isso não. Faria isso se eu não fosse salvo em Jesus. Se o Espírito de Deus não habitasse em mim. Se eu não estivesse recebendo dia após dia sabedoria do alto. Eu estou falando da minha natureza caída. Todo mundo me olhando com cara de assustado. Pode dar um sorriso para mim, para eu saber que a gente está alinhado. Obrigado. Estou falando da minha natureza caída. A minha natureza, o meu temperamento revela a minha natureza caída. Se não fosse a graça, ia dar errado. Ia dar muito errado. Mas nós estamos aqui diante de uma situação em que uma mulher, mesmo numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, de suposta perda, de ameaça, ela não age de forma insensata, insana. Ela reage de forma sensata, de forma sábia. E a palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Tiago, capítulo de número 1. Se não tem sabedoria, peça para que você não haja conforme a sua natureza caída. Porque você vai ver que no desfecho dessa história, o que protegeu essa criança, o que protegeu o que essa mulher gerou,
foi justamente o fato de ela ter permitido ser sábia no momento do conflito, no momento da disputa. E ela leva a causa para o rei de forma sábia. Mas ali, mesmo tendo uma atitude sábia, ela vai precisar encarar a insensatez. E muitas vezes a gente encara a insensatez silenciando. Quem aqui já ouviu falar, por exemplo, na personagem bíblica chamada Abigail? O texto diz que ela era casada com um louco. O nome do marido dela era Nabal. E ela, todas as vezes que ela precisava corrigir as ameaças que a loucura, a insensatez de seu marido promovia contra a sua casa, ela reagia primeiro ao mal e depois reportava o problema para ele. Ela primeiro resolvia o problema e depois reportava o problema para ele. Porque gente que não tem sanidade não resolve o problema. Agora, aqueles que buscam sabedoria do alto, que tem discernimento de Deus, mesmo que esteja diante da insensatez, mesmo que esteja diante da loucura, mesmo que esteja diante da insanidade, esses momentos, essas ameaças que cerceiam a sua vida, elas não vão frustrar os planos que Deus tem com você. Não vão. E aí nós vamos ver que aqui vai ter um desfecho magnífico. E eu não creio que essa parte vai trazer tanto entusiasmo a você. Porque diante da ameaça, diante do ambiente de disputa, para vencer a ameaça, você vai precisar renunciar à sua carne. O texto diz que Salomão manda trazer a espada, e ele vai trazer a espada de forma estratégica. Ele vai trazer um choque de realidade àquelas mulheres. Quem aqui já precisou encarar um choque de realidade? Na hora dá um choque, né? Literalmente, na hora te dá um embaraço. Naquele momento em que você recebe a notícia, em que você se depara com algo que você estava evitando ver, não é confortável. Mas a longo prazo, isso promove a sua vida. Eu me lembro que assim que eu cheguei, que eu assumi a gestão no Conselho Tutelar em 2023, nós tínhamos um caso extremamente complexo com uma criança de 9 anos. E numa situação muito, muito atribulada em que essa criança estava vivendo, num certo dia, ele internado no Cais do Terrado, ele falou assim para mim assim: conselheira, eu quero ser adotado. E aí eu disse para esse menino, ele assim: fulaninho, hoje você é um problema. E ninguém quer levar um problema para casa. Mas nós podemos mudar essa situação. Nós vamos te ajudar. E eu tenho certeza que depois que você tiver mais clareza de entendimento, corrigir a sua conduta, você é tão maravilhoso, tem alguém que vai querer levar você para casa, tem alguém que vai querer cuidar de você. Para mim é uma fala sensata, mas para a rede isso provocou uma animosidade. Pegou pesado com uma criança, mas foi um choque de realidade que mudou a vida dele. Hoje ele tem 12 anos de idade, precisou de ir para uma clínica de recuperação, mas ele tem uma outra mentalidade. Porque ele entendeu que aquele choque ia tirar ele de uma situação a qual ele por si só não conseguia enxergar. Então o que Salomão faz? Ele traz a espada. Não apenas para que essas mulheres enxergassem o que elas estavam fazendo nas suas próprias vidas, mas para que especialmente ele pudesse estabelecer uma sentença sobre a vida delas, sobre a história delas. Então ele vai trazer a espada. Talvez você já tenha ouvido isso na palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela é comparada. A espada é o símbolo da palavra de Deus. E o escritor aos Hebreus diz assim, que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela acessa até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela discerne pensamentos e intenções de coração. Sabe o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer acerca disso? Quando ele diz que a palavra de Deus é eficaz, ele está dizendo que a palavra de Deus tem vontade própria e age com justiça o tempo todo. Quando você traz a verdade para um ambiente de mentira, é impossível que a justiça não se manifeste. E aqui agora, diante da espada, ela vai precisar agora fazer uma escolha: ou negligenciar a espada, ou compreender o efeito da espada na vida dela. E ela vai dar um grito, ela vai fazer uma renúncia, ela vai dizer:
não, meu senhor, entrega o menino vivo a esta mulher. Renunciou à própria carne. Mas ela só conseguiu fazer isso porque, segundo o texto sagrado, o amor aguçou a alma dela. O amor aguçou. Sabe o que te traz aqui nessa noite? O amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não fui eu que te atraí aqui. Não foi a chamada que os meninos promoveram. Não foi o culto, foi o amor de Deus. Foi o amor que te atraiu para a presença dele. Foi o amor, o espírito da divisão que nos separava de Deus o Pai, do Criador. Ele foi combatido porque o amor amou o mundo. O amor aguçou no coração de Deus a ponto de ele renunciar o próprio Filho. O amor foi derrotado, o espírito da divisão foi derrotado porque o amor aguçou. E quando ela renuncia à própria carne, Salomão identifica, o rei identifica a ameaça e o mal que estava prestes a fazer. Aquela que entrou naquele ambiente em disputa, em rivalidade, em competição, saiu dali inteira, saiu dali carregando o seu menino no colo, porque foi restituída daquilo que ela renunciou. E eu sei que não é fácil quando a gente precisa se deparar com esse confronto. Não é fácil. Porque para vencer as ameaças é necessário saber renunciar. E renúncia não é você entregar para Deus aquilo que você quer. Renúncia é você entregar para Deus aquilo que Ele te pede. Fácil é entregar a Deus uma oração de 5 minutos. Difícil é quando Ele te pede uma madrugada inteira na presença dEle. É renunciar o sono. O que é que Deus tem te pedido? O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem exigido de você, para que você possa viver a plenitude da presença dEle, da vida dEle? Porque na dinâmica do reino de Deus é preciso saber perder para ganhar. Tem que saber perder. Tem que saber entregar. E aí o texto sagrado diz lá em Jó, capítulo de número 42, nos afirma que depois de Jó viver um embate espiritual, depois de ele ver uma guerra nas regiões espirituais com Satanás, Deus agora vai virar a página da história dele. E aí Deus vai dar para ele a chance de mudar o cativeiro da sua própria vida, levando-o a orar por aqueles que o ofenderam, levando-o a perdoar os seus ofensores, oferecendo a Deus um sacrifício em favor de quem estava lhe ofendendo no pior momento da sua vida. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que a página da história, que o cativeiro de Jó virou enquanto ele orava. Vou traduzir: enquanto ele renunciava, enquanto ele matava a sua carne. Você precisa sair daqui dessa noite sabendo que um evangelho que não te custa nada, ele não vale de nada. Deus já decretou a sua vitória, Ele já venceu as suas guerras, mas Ele está dizendo nessa noite: deixa o meu amor aguçar no seu coração. E você não vai precisar ficar lutando em ambientes em que te colocam condições, penalidades, frustrações e perdas. Entrega para Deus. Deixa o amor aguçar. Aleluia. Eu vou te convidar a ficar de pé. Aleluia. Para que a sentença fosse anunciada pelo rei Salomão, primeiro a mãe verdadeira teve que ceder. Ela teve que ceder. Teve que abrir mão do seu filhinho. Teve que dizer: não, deixa ele vivo. Porque melhor é ele inteiro na mão de outra do que dividido na minha mão. Melhor é ter o corpo de Cristo inteiro na mão de líderes escolhidos por Deus, do que você ocupar um ambiente de competição e rivalidade que coloca em risco aquele ministério, aquele lugar. Melhor é você ver o seu filho, a sua filha, vivendo coisas que você talvez não tenha planejado por ele, do que segurá-los em sua mão, enquanto Deus está falando: entrega para mim, deixa eu cuidar dele, deixa eu cuidar dela onde ela for. Melhor é você estar no lugar aonde você não almejou estar,
Melhor é você sentar numa cadeira onde você não almejou sentar, mas saber que este é o lugar que Deus determinou para você. E abrir mão do que você esperava, abrir mão do que você sonhou, mas preservar a integridade espiritual da sua vida, a presença bendita do Espírito Santo e os planos que Deus estabeleceu na sua história, do que se arriscar em terrenos a qual o Senhor e o Espírito de Deus não te conduziu. Deixa o amor de Deus aguçar aí. Se você tiver dificuldade em encarar a insensatez e a hipocrisia, no mínimo permita que o amor aguce em seu coração. Porque se este amor aguçar, você não vai sair daqui nessa noite dividida. Você não vai sair daqui em dívidas. Você não vai sair daqui prejudicada. Você não vai sair daqui em dúvida. Porque o Espírito de Deus esclarecerá tudo aquilo que ainda está em escuridão. Aleluia. Deus trouxe uma palavra de vida para nós nesta noite. A espada revelou a verdade. A espada revelou a verdade e cessou a disputa, promovendo vida aonde havia morte. Você está diante da espada da verdade. A palavra de Deus foi ministrada ao seu coração. Faça essa espada trazer vida aos ambientes aonde Deus estabeleceu você. O amor venceu. O amor venceu. O amor venceu. O amor de Deus venceu. Porque o amor é paciente. Porque o amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o amor, ele jamais acaba. Ele jamais acaba. Deixa Deus aguçar o amor dele na sua vida. Deixa ele aguçar. E nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus. Ainda que você tenha que se afastar de relacionamentos nocivos, do amor de Deus ninguém te afastará. O amor venceu. E você não está em defesa, porque este amor te acolheu para te proteger e te manter inteira, manter os planos dele na sua vida inteira. Aleluia, aleluia. Pega a sua Bíblia aí agora nesse momento, que eu quero fazer um ato profético com você. Creia que o acesso ao trono está liberado. Creia, creia. O acesso ao trono está liberado. Deus se faz presente em nosso meio. Ele é entronizado no meio dos louvores. E nós vamos apresentar a Deus, ao Rei, a nossa causa. Tudo aquilo que está colocando em ameaça a sua vida, a sua família, seu ministério, seus negócios, a sua saúde, vamos apresentar a Deus agora, amém? Nós vamos apresentar ao Senhor, a Deus agora. E Ele vai se colocar entre você e tudo aquilo que ameaça a sua história, tudo aquilo que ameaça a sua vida. E o espírito da divisão não prevalecerá, porque um reino dividido não prospera. Mas Deus trouxe nessa noite a espada, a verdade, que revela pensamentos e intenções do coração, para que você possa sair daqui inteira e levar vida aos que Deus colocou no seu caminho. Por isso levanta a palavra de Deus aí, levanta a sua espada. Levanta a sua espada. Nós vamos anunciar junto. Você vai dizer: não prevalecerá. A toda sentença que eu declarar aqui, você vai dizer: não prevalecerá, amém? A cada sentença, com as suas mãos erguidas, com a sua espada voltada para o ar, para o alto, porque essa é a palavra de Deus e o poder está nela. Ela faz o que lhe apraz, ela cumpre a sua vontade, ela tem vontade própria. Você vai declarar: não prevalecerá. Cada sentença, vamos lá. Contra a ameaça do medo. Não, pelo amor de Deus, você está em guerra. Você está em guerra, você está em guerra. Acredite nisso. Parte para cima agora. É para combater tudo aquilo que ameaça a sua vida e a sua história. Por isso, em nome de Jesus, contra a ameaça do medo, contra a ameaça da contenda, contra a ameaça da discórdia,
Filipenses capítulo 2. Porque abandonaste o primeiro amor. Não abandone. Não abandone. Não abandone primeiro a vida de Cristo em vós. Segundo, não abandone nada do que Deus colocou na sua vida. Bianca, seja mais clara? Seja. Não abandone o seu casamento. Não abandone os seus filhos. Não abandone o seu ministério. Não abandone a comunhão. Não abandone nada daquilo que Deus colocou na sua vida. Não abandone os projetos que Deus está gerando. Deus não te chamou, meu irmão, para abrir covas. Ele te chamou para gerar vida. Ele te chamou para parir. Ele te chamou para gerar vida. Não aceite a morte. Não aceite o fracasso na sua história. Em nome de Jesus. Eu quero só fazer um apelo. Toda vida importa. E nós estamos aqui em defesa da vida. Eu quero dar a você a chance que foi aguçada pelo amor de Deus essa noite, que compreende que o trono dele foi erigido neste lugar e ele se assenta no meio de nós. Quero convidar você que precisa acessar a presença do Rei nesta noite, que deseja se reconciliar com ele, fazer as pazes e eliminar tudo que está entre você e o seu Senhor. Quero te convidar a vir à frente. Se você precisa reconciliar-se com Deus, se você precisa entrar na comunhão da igreja, se você precisa consertar algo na sua vida que se quebrou, essa é a noite, este é o momento, essa é a oportunidade. E a palavra de Deus diz que nós precisamos aproveitar os dias. Nós precisamos aprender a remir o tempo, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Aproveite essa noite, traga para o altar de Deus a sua causa, traga para o altar de Deus a sua vida. Nós estamos aqui esperando e queremos orar por você nessa noite. Queremos selar essa palavra na sua vida e orar em nome de Jesus, para que você saia daqui carregando, sentindo-se abraçada e abraçando a sua história, zelando pelos planos de Deus na sua vida. Se você precisa dessa oração, nós estamos aqui te esperando, enquanto o Ministério de Louvor entoa essa canção. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.